Deixa as quietações, deixa as quietações, deixa as quietações. Deus conhece tudo, irmão, deixa as quietações. A vida, deixa, irmão, as quietações, deixa, irmão, as quietações. Deus conhece tudo na tua vida, em vão estás inquietar, em vão estás preocupado. Em vão as preocupações. Deus conhece tudo. Em vão as preocupações. Em vão as quietações. Em vão as quietações. Deus conhece tudo, irmão, deixa as quietações, deixa as quietações, deixa as quietações. Senhor conhece tudo. Irmão, em toda parte do mundo, shalom, shalom, shalom. Aqui é o vosso humilde servo, em nome de Mvula Filipe. Vimos hoje mais uma vez para pregar o Senhor Jesus Cristo no mundo. Ele nos deu essa ordem: ide em todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, todo aquele que é criatura de Deus, ele tem que ouvir a palavra de Deus, é uma obrigação. Quando a Bíblia fala de toda criatura, isso quer dizer, fala de todas as raças, seja negra, branco, amarelo, todo tipo de cor que você tem, isso não importa. Deus quer para você abraçar essa palavra do reino do céu, porque ainda por essa razão que Cristo veio morrer para a humanidade. É assim que nós também fomos enviados, não é para procurar os bens, não é para procurar a nossa satisfação, mas sim para pregar a palavra do reino de Deus. Nós cantamos em vão as pessoas se inquietam, porque Deus conhece tudo da sua vida. Antes de você ser nascido, tudo já estava em ordem de Deus, tudo já estava preparado para você. E o Satanás bem sabe isso, é por isso a Bíblia fala de estrela. Quando Jesus Cristo foi nascido, antes de ser nascido mesmo, a sua estrela se manifestou na Oriente. Os mágicos e os feiticeiros que viram essa estrela que estava bem iluminado naquele tempo de longe, porque aquela estrela somente os que tinham espírito impuro que poderiam ver isso, porque o homem natural não poderia ver a estrela que estava brilhando no norte. Eles andaram 2 anos, irmão, 2 anos para perseguir essa estrela. Então veja só como o mundo
das trevas acompanha a nossa vida. Essa estrela que estava brilhando durante 2 anos, os anjos começaram a seguir essa estrela. Mas por quê? Quando chegaram na cidade de Jerusalém, ali eles queriam entraram na cidade para perguntar: nós estamos a ver uma estrela do rei. Estamos a ver esta estrela. Então nós queremos saber. Essa é uma, da outra maneira, eu considero como uma traição, porque eles seguiram, viram do Oriente, vieram de Iraque, andaram 2 anos, porque, segundo a informação, Herodes tinha recebido com os magos, ele mandou matar as crianças de 0 ano até a 2 anos, porque essas são as informações que eles receberam. Viram a estrela no Oriente, andaram de dia e noite. A sua preocupação é para eles conseguir ver essa estrela. Mas para fazer o quê? Por que tantas preocupações para ver a estrela? É assim que Satanás acompanha a vossa vida. E eu sei muito bem, Jesus falou e confirmou: sem mim, vós não poderá nada fazer. Nós talvez podemos ver esse versículo depois, mas o que nós queremos falar sobre em vão que nós se inquietamos, em vão se nós preocupamos, porque para vir no mundo foi um plano de Deus. Não foi o plano de ninguém, nem da tua família, nem da tua mãe, e ninguém conhecia a sua vocação na terra, mas sim Deus sabia. Vamos lá ver na carta do Salmo, vamos lá ver o que o nosso amado profeta de Deus nos escreveu, o rei David. O que o rei David entendeu? Estou no Salmo capítulo 139, no versículo, vamos ir subindo no versículo, vou começar precisamente no versículo 13, que a Bíblia fala: pois tu formaste o meu nariz, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosa são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram descobertos quando no culto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. O teu olho viram a minha substância, ainda informe, e o teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, enquanto ainda não havia nenhum deles. Aqui vimos a declaração daquela pessoa que foi rei de Israel, um rei maravilhoso, um rei segundo o conselho de Deus, segundo a vontade de Deus, de outra maneira. Ele entendeu que ele é uma pessoa maravilhosa. Reconheceu que ele foi formado antes de que ele existe na terra. E no livro de Deus
foi escrito os dias que foi destinado para a sua vida. É por isso nosso Senhor Jesus Cristo falou: não vos inquietais por dia de manhã. Muitas pessoas vão na igreja, se preocupam por dia de manhã, de dizer o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos vestir, qual será o nosso futuro. Em vão vos inquietem, em vão que andais inquietais, porque Deus sabe tudo que vai acontecer amanhã, meu irmão, a minha irmã. Não vos inquietais por dia de manhã. Aqui estou na carta do Mateus, capítulo 6. Vou subir no versículo 30. Olha a resposta de Jesus sobre esta questão, que as pessoas se inquietem. Vou começar no versículo 31. Portanto, vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, o que havemos de beber, o com que nós havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quer dizer, nós como cristãos, nós não podemos ter o comportamento de nos preocupar para que o que nós vamos comer, para que o que nós vamos vestir, porque os pagãos que não conhecem, porque cita aqui o gentio no versículo 32, porque o gentio no sentimento dele, ele não conhece Deus. Ele não conhece o que Davi vem de falar, que antes de ele estar aqui no mundo foi preparado. Antes, os dias dele são preparados no livro de Deus. Quando chegará aquele dia, nem os médicos não poderiam te salvar. Ninguém que poderia te salvar se chegar aos teus dias que Deus limitou na terra. Mas se os teus dias que Deus preparou para viver, se não acabar ainda, então nem a coronavírus, nem qualquer tipo de doença não terá poder sobre ti. Como está escrito no livro do Êxodo: servirá o Senhor teu Deus, e Ele abençoará o teu pão e a tua água. E vamos lá ver para que eu quero falar segundo o que a Bíblia fala nesse versículo. Estou no Êxodo, no capítulo 23, versículo 25. Vamos lá escutar o que a profecia nos fala. Aqui a Bíblia diz: servirei, pois, o Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei no meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estire. O número dos teus dias completarei. Aqui não tem poder de feiticeiro nem de mágicos, porque o que completa o dia é Senhor Jesus Cristo. É por isso nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. O que
tem o reino de Deus. Buscar o reino. O que quer dizer o reino de Deus? O reino de Deus quer dizer que você recebeu o Espírito de Jesus para reinar com Ele. Esse que nós chamamos o reino de Deus. Uma vez você recebe o Espírito de Jesus para reinar com Jesus, você tem esse reino. Então, o que a Bíblia fala? Quando esse Espírito vai vir sobre vós, esse vos conduzirá, vai vos dirigir, vai dirigir os vossos passos, porque sem Jesus você nada pode fazer. Sem mim, está escrito no capítulo 15, sem mim você nada pode fazer. Sem Jesus você nada pode fazer aqui no mundo. Se você duvida com essa palavra, então saiba muito bem que a palavra de Deus tem poder. E como está escrito, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras nada passará. Quer dizer, as palavras de Jesus ou a palavra profética vai ser cumprida, querer como não. Então, se você desobedecer a palavra de Deus, e você será responsabilizado naquilo que você está desobedecendo. É assim que Josué escreveu, que todas as belas palavras que o Senhor Deus falou com vocês, talvez no capítulo 15 do livro de Josué, tudo foi cumprida. Mas saiba muito bem, aquelas má palavras pronunciadas por vosso Deus também receberá o seu cumprimento. Uma vez que você não obedece a palavra de Deus, então essa palavra vai ser cumprida naquilo que você não está a obedecer. É por isso que nós devemos ser os homens sábios e inteligentes, humildes, de entender o que Deus quer para a nossa vida. E vamos lá ver, para terminar, estou na carta do Filipenses, no capítulo 4, no versículo, essa pregação, queria subir um bocado, mas vamos lá ver, no capítulo 4, versículo 6, se vou conseguir dar mais outro versículo, a Bíblia aqui fala, não andei ansiosa por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a Bíblia diz aqui, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Os pensamentos devem ser guardados em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, não andei ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Essa é importante, é uma coisa muito importante quando você tem um problema que manifesta esse problema através das orações. Talvez vou terminar no capítulo 5 do livro do 1 Pedro, talvez no versículo 7, não é? Sim. Vou terminar aí. A Bíblia diz no versículo 6, humilhei-vos, pois, debaixo do potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, mas ele não é leão, procurando a quem possa tragar. Hoje
talvez posso dizer que Senhor Jesus Cristo abençoa todos os meus irmãos em toda a parte do mundo. Eu, vosso amado servo de Deus, Mvula Filipe. Muito obrigado. Seja abençoado.